Olá, 8 de outubro de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na edição especial de hoje do Bom Dia Maranhão. Flávio Dino é reeleito governador do estado no primeiro turno com o dobro de votos da segunda colocada. O Everton Rocha e Elisiane Gama são os dois novos senadores do Maranhão. Haddad ganha no Maranhão e vai disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro. Na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, renovação é a palavra-chave. Sujeira nos locais de votação e a prisão de um vereador marcam eleições na capital maranhense. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, são 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia, uma boa semana para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Ontem à noite nós estivemos ao vivo na programação do SBT, também nas redes sociais, na Rádio Difusora FM, que desde o horário da manhã começou a sua programação especial para o dia das eleições, divulgando o resultado das eleições, mostrando um balanço do que foi esse pleito aqui em todo o estado do Maranhão, com reportagens direto ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral, enfim, com todos os detalhes, a cobertura completa do Sistema Difusora no domingo, no dia de ontem. Já já nós vamos falar sobre o resultado das urnas aqui no estado, vamos falar sobre a renovação na Assembleia Legislativa, a composição da nova bancada maranhense também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado também com John Coutrin. Vamos fazer análise desses dados já para você e mostrar os números oficiais já com 100% dos votos totalizados. Mais de 4,5 milhões de eleitores maranhenses foram às urnas neste domingo. No horário da manhã, longas filas se formaram nos locais de votação e a sujeira, infelizmente, tomou conta da cidade desde as primeiras horas do dia. As filas em muitos locais de votação começaram a se formar logo cedo. Dona Cleonice chegou cedo ao local de votação, às 7h20 da manhã, mesmo antes da sessão abrir. Era uma das primeiras da fila. Eu quero votar logo para votar meus candidatos lá e sim ir para casa e me preparar para comemorar a vitória. Seu Eugênio, de 78 anos, não tem mais a obrigação de votar por conta da idade, mas faz questão de exercer o direito de cidadão. Todos os anos que eu tiver saúde, eu venho, eu vou marcar presença sempre. Se eu chegar aos 90 anos, que já é bom demais, né? E vamos votar sempre, é um dever cívico. Em comparação ao ano de 2014, o Maranhão aumentou o número de eleitores em quase 40 mil. Para a eleição deste ano, o que corresponde a um acréscimo acima de 1 ponto percentual. Segundo dados do TSE, no Maranhão, mais de 4,5 milhões de eleitores estão aptos a votar, sendo 52% de um eleitorado formado por mulheres e 48% de homens. É muito importante, né, a gente vir votar, acho que para todos, né, é obrigatório para votar. O TSE ainda apontou que, apesar do eleitorado ter crescido, o número de jovens eleitores diminuiu na faixa etária de 16 e 17 anos, que podem votar, mas não têm obrigação. Eu acho que é importante a gente ter o ato de cidadania, porque a gente é que vai fazer a diferença no país e sem a consciência, as coisas lá na frente a gente não pode estar cobrando sem ter a consciência de votar. A maioria dos eleitores maranhenses fez uso da biometria, mais de 3 milhões, o que representa 74,51% do eleitorado total. Ainda no estado, são 18.080 eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições 2018. A maioria dos candidatos ao governo do estado escolheu o horário da manhã para votar. Dos 6 candidatos, apenas Maura Jorge não votou na capital. Candidata Maura Jorge, do PSL, votou pela manhã numa escola na cidade de Lago da Pedra. Ela estava acompanhada de assessores e candidatos da coligação Renovação de Verdade. Os outros 5 postulantes ao governo do estado votaram na capital. O Divineto, do PSOL, chegou acompanhado da esposa e dos filhos no Colégio São Marcos. Ele optou por permanecer na fila junto com os eleitores, até a hora de entrar na cabine de votação. No final da eleição a gente tem uma expectativa boa, né, pelo que nós apresentamos durante a campanha, pela participação que nós fizemos nos meios de comunicação, pelas viagens que a gente fez ao interior do estado, conversando com os eleitores, com as eleitoras, expondo o nosso programa de governo, as nossas ideias, expondo uma nova forma de fazer política, uma forma de fazer política junto aos eleitores, fazendo as propostas. O governador Flávio Dino, do PCdoB, também votou pela manhã.
Ele chegou na sessão eleitoral acompanhado dos candidatos ao Senado pela coligação Todos pelo Maranhão, o Everton e Elisiane Gama. Aguardou na fila e, depois de votar, demonstrou confiança no resultado da eleição. Período muito emocionante, uma ampla participação e mobilização popular. Um período em que apresentamos as nossas propostas para o Maranhão seguir em frente, as mudanças seguirem em frente. Fizemos uma campanha limpa nos termos da lei, por isso eu estou muito otimista. Rosiana Sarney, do MDB, chegou ao Colégio Santa Teresa também acompanhada dos candidatos ao Senado, Sarney Filho e Lobão. Ela cumprimentou e tirou foto com eleitores. Depois de votar, revelou-se esperançosa para ir ao segundo turno. Muito confiante e quero agradecer a todos que trabalharam comigo, a todas as pessoas que me receberam nos municípios, com muito carinho, com muito afeto. Enfim, só tenho um agradecimento. Foi uma campanha bonita e eu espero continuar nessa campanha no segundo turno. Ramon Zapata, do PSTU, também votou no final da manhã numa escola particular da capital. O único entre os 6 candidatos ao governo do estado que preferiu votar no período da tarde foi o senador Roberto Rocha, do PSDB. O candidato da coligação Coragem e União para fazer o Maranhão melhor chegou acompanhado da vice Graça Paz e de vários familiares. Ele se dirigiu até a sessão eleitoral localizada numa escola particular no bairro do Renascença. Sem enfrentar fila, votou e disse estar feliz pelo trabalho realizado na campanha. Uma campanha atípica, uma campanha que foi feita dentro de novas regras e que, evidentemente, a gente chega com uma expectativa muito grande, sobretudo após o único debate que teve nessa campanha, quando tivemos a oportunidade de contrastar as ideias dos candidatos. A eleição no estado foi considerada tranquila. Os casos mais graves foram de acusações de compra de votos. Aqui na capital, um vereador foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal. A coletiva foi para fazer um balanço da segurança das eleições no estado. Um comitê formado por representantes do Tribunal Regional Eleitoral, Polícia Militar e Forças Armadas apresentou números relativos a ocorrências registradas até às 17 horas desse domingo. Segundo dados apresentados pela PM, 139 pessoas foram conduzidas pela polícia no fim de semana. 4 casos de transporte irregular de eleitores foram registrados. Também ocorreram 26 casos de boca de urna e 8 de compra de votos. 17 apreensões de material de campanha irregular foram realizadas. 6 armas de fogo apreendidas. Também foram feitos 15 flagrantes de delitos que não estavam relacionados às eleições. Os casos mais graves estão relacionados à compra de votos, no qual 3 pessoas foram presas em flagrantes nesse domingo no estado. Em São Luís, o vereador Genival Alves foi preso em flagrante tentando comprar votos no bairro do Tibiri, zona rural de São Luís. Com ele foi apreendido material de campanha de 3 candidatos e a quantia de R$ 8.000. Os outros 2 casos aconteceram no interior do estado. Ali pela bairro do Tibiri se verificou um aglomerado de pessoas, a guarnição logo fez a intervenção devida e se verificou dinheiro, santinhos, listas. E logo foi dado voz de prisão mesmo e encaminhado à Polícia Federal, que tomará todas as providências, aliás, tomou todas as providências que o caso requer. Já nos 72 municípios maranhenses onde o Exército esteve durante a eleição, não foi registrada nenhuma ação mais grave. Nós, do Exército, estivemos atendendo a solicitação da Justiça Eleitoral, sendo empregado em 72 municípios no estado do Maranhão e não tivemos em nenhum dos municípios nenhum incidente de gravidade, algum incidente que justificasse a ação da tropa federal. Tivemos incidentes pequenos, incidentes que eram rapidamente direcionados para as forças de segurança pública, a polícia militar ou a polícia civil, em alguns casos de ilícitos eleitorais para a polícia federal, mas que justificasse o emprego da tropa federal. Nós não tivemos nenhum caso, nenhum incidente. Nós tivemos diversas reuniões coordenadas aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Cada uma das forças teve sua preparação intelectual e operacional para a missão, para as peculiaridades de emprego nesse tipo de ação. E na coordenação, no nível dos comandantes, dos batalhões e a sincronização das tropas nos respectivos municípios. Com isso,
facilitou a integração e o sucesso alcançado na ação conjunta de Exército, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil. Comigo agora, Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, nessa fala do comandante aí, a gente percebe claramente, quer dizer, a ação que foi empregada, o planejamento feito, a muito execução bem feito. E o resultado final que se percebe é uma eleição realmente tranquila, inclusive comparado com últimas eleições. Com as últimas eleições, estado, E realmente eles se estruturaram muito bem, desde o gabinete que foi montado, né, o comitê que foi montado e que previamente fez um levantamento das regiões, das áreas mais críticas, a vinda das tropas federais, né? Tudo isso acabou somando-se à estrutura local que nós tivemos também do aparelho de segurança, né? Se vê que nesse caso aí de compra de votos, de acusação de compra de votos, a prisão foi feita por policiais militares do 21º BPM, lá na região da zona rural, lá no Tibiri, que acabaram prendendo o vereador Genival Alves. Então, foi muito bem planejado, né, e executado todo o planejamento de segurança aí das eleições de 2018. Silvão, nesse caso do vereador aí, o que se percebe é que o caso vai parar na comissão de ética, não tem como, né? Não, claro, lógico, a comissão de ética da Câmara Municipal de São Luís está na obrigação, né, de abrir um procedimento, né, onde ele vai ter, claro, direito à ampla defesa, não é? Mas isso aí, não é, o fato de ter sido preso numa circunstância de flagrante delito, ferindo a legislação eleitoral, não é? Um caso gravíssimo, que é a questão da compra de votos, que é a acusação que existe contra ele, não é? Todos os mecanismos contribuem, não é? Para o Senado de que realmente esses indícios que foram encontrados com eles podem ser transformados em prova. Cabe, não é, uma abertura de um procedimento por quebra de decoro, né, do vereador Genival Alves, lá na Câmara Municipal de São Luís. A Comissão de Ética está na obrigação de fazer esse procedimento e, consequentemente, ele de se defender. Através de nota, né, a assessoria dele emitiu uma nota ontem dizendo que, na verdade, ele atribui tudo isso aí à perseguição política dos seus adversários e coisa e tal, o que é muito difícil de compreender na situação em que ele foi encontrado. Ele já tinha sido visualizado antes na região do Maracanã, né? E aí os policiais passaram a monitorar e seguiram ele até a região lá do Tibiri, onde ele continuou com essa aglomeração de pessoas lá, fato, material de campanha, de candidatos, dinheiro e lista, né? Uma relação nominal que ele tinha dentro do carro dele, dentro do veículo dele, que são fatores que são instrumentos que estão de posse da Polícia Federal, onde foi instaurado o inquérito. Esse inquérito serve para embasar, inclusive, o procedimento feito pela comissão, que deve ser feito pela Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de São Luís. Silvão, em relação ao restante da cidade, o que é que se percebeu? Que informações você tem a respeito aqui da capital do interior quanto a outros tipos de crimes, ou ação dos marginais em relação a esse período, esse final de semana? Olha, na verdade foram 230 conduções feitas aí para as delegacias aqui da capital. A maior parte desses casos aí foram crimes por compra de voto, boca de urna, não é? Tinha muita gente querendo fazer boca de urna e por isso que eu disse que a estrutura que foi montada, ela foi muito eficiente. Então, né? O final de semana foi, de certa forma, na cidade tranquila. Isso, a gente tinha o efetivo sendo utilizado em relação às eleições. Isso. Digo, as pessoas estavam concentradas nisso, realmente a gente não teve grandes ocorrências de homicídios, de casos de final de semana, nada nessa ordem. Não tivemos nada nessa ordem, assim, de forma significativa. De grande repercussão, não. As atenções todas estavam voltadas aí para o pleito, para a eleição, e que ocorreram alguns fatos dentro nesse número, que é um número considerado significativo, mas que teve ação. E outra coisa, viu, Adalberto, e muitos desses casos de boca de urna foram denunciados pelo próprio eleitor, uma forma de que o próprio eleitor condena esse tipo de prática. Eles ligavam, não é? E hoje tem os mecanismos, o cidadão tem os instrumentos para denunciar isso à Justiça Eleitoral, eles ligavam e denunciavam essas pessoas. Teve um candidato também a deputado que foi preso lá na Coab, lá no Arnaldo Ferreira, também, onde ele estava tentando comprar voto de eleitor, fazendo boca de urna, e foi denunciado pelos próprios eleitores. Obrigado, Silvão. Ótima semana para você. Ótima semana para todos.
São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Travestis e transexuais puderam pela primeira vez votar com o nome social. Aqui no Maranhão, mais de 100 se inscreveram para exercer esse direito. Pela primeira vez, Beatriz votou com o seu nome social impresso no título. E é com orgulho que ela mostra a conquista. Ela é uma das 107 pessoas que fizeram a escolha no Maranhão. São 45 em São Luís, 7 em São José de Ribamar, 3 em Passo do Lumiar, 1 na Raposa, 1 em Alcântara, 13 em Imperatriz, 1 em Caxias e 1 em Bacabal. A Beatriz também é presidente de mesa nestas eleições, trabalho que reforça todo o sentido de igualdade do pleito. Essa é a primeira vez que a Beatriz vota com o seu nome social impresso no documento. Para ela significa muito mais do que apenas o nome. Eu estou com essa nomeação de carregar o grupo GLBTI, representar aqui no estado do Maranhão, e com certeza é uma grande realização, né, para mim, para todos, que neste momento é um prazer ser reconhecido da forma que se vê. O direito de solicitar a emissão do título com o nome social foi conquistado em 22 de março, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Por unanimidade, os ministros decidiram que pessoas transexuais e travestis poderiam alterar não só o documento, mas a identidade de gênero com o qual se identificam. A Bianca também optou pelo documento com o nome impresso. Esta é a primeira vez na história que eleitores travestis e transexuais puderam ter o nome social no título. Foi uma luta do movimento, uma luta nossa. A gente queria votar com o nosso nome, o que a gente é reconhecido como gênero, né? Como identidade de gênero, que é isso. E foi uma vitória nossa estar aqui. Eu estou muito feliz de contribuir com a democracia e votar em pessoas que defendam nossas políticas, nossos direitos. Às 5 horas da tarde, os portões dos locais de votação foram fechados. Quem estava nas filas conseguiu votar. E olha que teve gente que atrasou e quase fica de fora da votação no primeiro turno. Corre-corre nos corredores dos locais de votação. Últimos minutos para o fim das eleições. E cada um daqueles que estava nas filas, às 17 horas, recebeu uma senha do presidente da mesa garantindo a votação. As pessoas que ficam na fila, né, para concluir o resto das suas votações, né, do voto dos seus candidatos, né? Então a gente fecha com mais senhas, né? Se tiver 8, 10, 11 pessoas, a gente fecha com essas daí e encerra, porque a gente já tem que fazer aquele procedimento para fechar a urna e tal, entregar a mídia, tudo, aquele todo procedimento para começar já a votação, né? Para a gente saber quem são os nossos futuros governantes, né? A Tassiane foi a última a votar aqui neste local de votação. Veio de longe e acabou se atrasando, mas conseguiu participar do processo. Porque eu queria votar para presidente, aí eu fiz e vim correndo. Se fosse valer a pena, valeu. Do lado de fora, trabalho dobrado. A limpeza foi contínua em todos os locais de votação. É que vários santinhos ficaram espalhados no chão. Uma sujeira que, apesar de ser crime eleitoral, muitos não ficaram inibidos em jogar o material nas ruas. Cada equipe de limpeza recebeu uma média de 150 sacos de 200 litros. E olha o tanto de lixo que já foi recolhido. Rapaz, este ano foi recorde. Isso, muito papéis. Muita sujeira e não foi só aqui na capital não, no interior do estado também. Muitas prefeituras agiram rápido, como aqui na capital, para começar a limpeza logo no domingo mesmo, para evitar na segunda-feira esse trabalhão aí, né, de limpeza na cidade. No próximo bloco, nós vamos mostrar para você a apuração dos votos, a primeira entrevista dos eleitos para o governo do estado e para o Senado Federal. E mais, renovação é a palavra que define as eleições proporcionais no Maranhão. Caras novas na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa. Assunto para John Coutrin. Voltamos depois do intervalo. São 7 horas e 22 minutos de volta. Bom dia, Maranhão. Terminada a votação, foi hora de apurar os votos e, mais uma vez, o resultado saiu antes do previsto. Em alguns locais de votação no estado, faltou energia elétrica, mas, no geral, a eleição foi considerada normal no Maranhão. Depois que a votação foi concluída, teve início uma outra etapa do processo, a apuração. Na sala de totalização do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, vários servidores apostos recebendo a todo instante informações da capital e de outros municípios do estado. Profissionais da imprensa acompanhavam o desempenho dos candidatos a cada boletim divulgado. Por volta das 9h30 da noite, quando mais de 90% dos votos já haviam sido apurados, dando a vitória a Flávio Dino, reeleito governador do Maranhão, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Ricardo Duailib, concedeu entrevista coletiva.
Na oportunidade, ele fez um balanço dos trabalhos executados pela Justiça Eleitoral no Estado. Uma eleição ela é planejada com bastante antecedência e, com certeza, esse clima de cordialidade, de presteza e de profissionalismo que a Justiça Eleitoral do Maranhão demonstrou contribuiu para que tudo corresse como planejado. Eu vou hoje dormir satisfeito e com a consciência do dever cumprido. Além de Flávio Dino, foram eleitos os 2 candidatos ao Senado pertencentes ao mesmo grupo político do governador reeleito. As 2 vagas, a partir de 2019, serão ocupadas por o Everton Rocha, do PDT, e a Lisiane Gama, do PPS. Durante o processo eleitoral aqui no estado, alguns transtornos foram registrados, como, por exemplo, a substituição de aproximadamente 50 urnas eletrônicas e até a utilização de urnas de lona em pelo menos 3 sessões na cidade de Vargem Grande, em que os eleitores tiveram que votar em cédulas de papel. Tivemos alguns problemas pontuais, como falta de energia, como chuvas no interior do estado, que está demorando para concluir essa apuração e totalização dos votos. Tivemos a questão também de, em Vargem Grande, uma troca de 3 urnas eletrônicas por urnas de lona, mas por culpa do mesário, por falta de habilidade do mesário, nervosismo, porque encerrou a urna quando deu 17 horas, tendo fila de votação. E a gente garante que todo eleitor que entrou no seu colégio de votação, ele vai exercer seu direito de voto, mesmo estando na fila, mesmo ter passado o horário, recebe a senha. Como ela encerrou a urna, a gente teve que fazer em votação em urna de lona, porque o eleitor não pode sair prejudicado. A gente não pode reabrir a urna depois de encerrado. De acordo com o desembargador Ricardo Duailib, o Tribunal Regional Eleitoral já está preparado para realizar o segundo turno no dia 28 de outubro, quando será definido o novo presidente do Brasil. Eu acho que vai ser mais tranquilo, porque deixa de ter a disputa regional para ter uma disputa nacional. Não vai diminuir nossa responsabilidade a partir da próxima terça-feira, porque é bom de explicar, segunda-feira é ponto facultativo aqui, merecido a todos os funcionários que trabalharam e estão trabalhando até agora e vão continuar trabalhando. Nós vamos começar a dar continuidade a esse planejamento. E lembro que, além do segundo turno para presidente da República, nós vamos ter a eleição de Bacabal, que está sob nossa responsabilidade, e nós temos que fazer esse mesmo trabalho e para garantir à população de Bacabal que ele também vai poder ir às urnas no dia 28 e exercer o seu legítimo direito de voto. Participação aqui no Bom Dia de John Coutrin. John, boa semana para você, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Bom, John, nós vamos ver aqui na tela alguns resultados oficiais, já com 100% das urnas apuradas aqui no estado do Maranhão. Vamos ver esses resultados? Primeiro, para o governo do estado, Flávio Dino reeleito com 59,29% dos votos. Rosiana Sarney em segundo lugar com 30,07%, esses são os 5 primeiros. Maura Jorge 7,87%, em quarto Roberto Rocha, em quinto Ramon Zapata. E o Odívio Neto vem em seguida nessa relação aí dos 6 candidatos ao governo do estado. O significado da votação, da reeleição do Flávio Dino no primeiro turno e aquilo que você falava ontem já à noite aqui na apuração, sobre a onda Bolsonaro, que acabou nessa onda, a Maura Jorge surfou e subiu para terceiro lugar aí. É isso, Adalberto. A Maura Jorge acabou crescendo na onda Bolsonaro de sexta para sábado e refletiu aí esse crescimento, ela chegou à casa dos 7%. A Maura Jorge, para você ter uma ideia, Adalberto, foi a segunda colocada Imperatriz. Ela alcançou também uma boa votação em Ceilândia e outras cidades. Ou seja, a onda Bolsonaro, mas vai se destacar, claro, a vitória do governador Flávio Dino, o Flávio aí eleito em primeiro turno, e com uma votação beirando a casa dos 60%, ou seja, uma votação, Adalberto, muito aproximada da votação na primeira eleição dele, quando o Flávio foi eleito também com quase essa margem de votos. Já por outro lado, a candidata Rosiana Sarney teve menos votos do que o candidato Edinho Lobão naquela eleição de 2014, ou seja, um resultado muito ruim mesmo para a candidata Rosiana Sarney. Até esperava-se mais dela, mas ela foi muito aquém das expectativas em relação ao grupo. Nesse cenário, Adalberto, a gente observa o seguinte, o grupo Sarney perdeu, além com a Rosiana Sarney, perdeu também as 2 vagas ao Senado, ou seja, o grupo Sarney, além de não ter o governo, também aí perde força no cenário político nacional, especialmente o ex-senador José Sarney, que mantinha aí essa força por conta dos 2 senadores do grupo dele.
Um outro aspecto, João, desses números aqui, desse resultado para o governo do Estado é aquilo que as pesquisas ou vários institutos, a maioria, indicava. O Flávio Dino reeleito no primeiro turno e com o dobro de votos na segunda colocada. Quer dizer, pelos números aqui a gente percebe realmente que aqueles institutos fizeram um trabalho sério, apurado, conseguiram bater aí, né? Todo mundo bateu praticamente aí esse resultado final das urnas. É isso, Adalberto. Muito se questionou os institutos de pesquisa do Maranhão. Nós divulgamos aqui no Bom Dia Maranhão uma série de pesquisas, inclusive com comparações, uma série histórica de pesquisas, e se confirmaram nas urnas. Está aqui. É claro que houve uma variação, uma pequena variação em relação à Maura, que não foi possível que os institutos aferissem já no final, ou seja, os institutos davam 5% para ela, mas ela, claro, variou dentro da margem de erro, que era de 3 pontos, ou seja, os institutos acertaram o resultado, todos eles, inclusive o Ibope. O Ibope, que foi questionado pela própria contratante, uma filiada da Rede Globo aqui no estado do Maranhão, questionou, não aceitou o resultado. Na verdade, o questionamento foi da coligação, né? Exatamente. E aí a coligação da Rosana questionou o resultado, mas está aí. O Ibope, o DataM, o Datailha, a Exata, o Interpreta, todos eles acertaram o resultado das urnas. Todos eles acertaram tanto o resultado de governador quanto o resultado de senador. É claro que teve um instituto, um tal instituto chamado MBO, que afirmou de última hora que haveria segundo turno no Maranhão, mas é claro que foi o único aí que disse isso. Mas todos os demais institutos acertaram o resultado das eleições do Maranhão, portanto, eles ganham força, os institutos de pesquisa no estado ganham força e credibilidade. Vamos agora aqui na tela aos votos para o Senado, vamos dar uma olhada aqui para senador, aí está. O Everton Rocha, 35,02% dos votos, Elisiane com 27%, Sarney Filho com 13,20%, Edson Lobão 9,70%, Samuel de Itapecuru 4,47%, os 5 primeiros aí dos 11 candidatos que nós tivemos ao Senado. O significado dessa eleição aí, da chapa fechada, não é? Do Flávio Dino, elegendo o Everton e Elisiane, ou João Coutrin. Bom, Adalberto, se você observar, analisar, o Everton obteve 1.997.000 votos, quase 2 milhões de votos, e com esse resultado, o Everton é o senador mais votado na história do Maranhão, Adalberto. E é o mais novo eleito também. E é o mais novo eleito, completa hoje, inclusive, 39 anos, é o aniversário do Everton. E além do Everton, a Elisiane Gama também é eleita com 1,5 milhão de votos. Ou seja, o governador Flávio Dino faz aí também os seus 2 candidatos ao Senado. 2 candidatos aí que ele apoiou, que começaram atrás das pesquisas e depois assumiram a ponta. Inclusive também os institutos de pesquisa acertaram o resultado também para o Senado. Então é uma votação muito simbólica essa eleição do Flávio em primeiro turno e também dos 2 senadores, o que praticamente esfacela o grupo Sarney, coloca o grupo Sarney aí praticamente muito fragilizado na política do Estado, principalmente o ex-senador José Sarney, que não conseguiu eleger os 2 senadores, o Sarney Filho e o Edson Lobão, não conseguiram se eleger, os 2 candidatos do grupo Sarney, portanto, o único representante com o sobrenome Sarney que se elegeu foi o deputado Adriano Sarney. Ô João, ontem houve uma entrevista coletiva, ainda no horário da noite. Nós vamos registrar aqui também que a candidata Rosana Sarney lançou uma nota parabenizando aqueles que venceram a eleição, agradecendo o apoio que teve nessas eleições aqui do Maranhão. E em seguida houve uma entrevista coletiva em um hotel aqui da cidade. Já já nós vamos mostrar uma reportagem sobre essa entrevista coletiva, mostrando inclusive ali ao governador reeleito Flávio Dino falando sobre o assunto. Depois ali num palanque em frente ao Palácio dos Leões, a carreata da vitória do candidato ontem à noite ainda. Já já você vai ver. Mas agora nós separamos 2 trechos aqui da entrevista coletiva. Primeiro vamos ouvir o que disse ontem o senador eleito, o Everton Rocha. Vamos ouvir. Ele, há 4 anos atrás, todos sabem que ele ajudou a eleger um senador aqui no Maranhão. E logo depois da eleição ele não teve sequer um muito obrigado. E agora ele elege 2 e os 2 dizem muito obrigado. Santo Ambrósio de Milão já dizia que a maior virtude do homem é a gratidão. Aquele palácio ali, quem participou da posse do Flávio Dino, lembra muito bem que ele disse que ele não seria utilizado para perseguir o seu povo e nem coagi-lo. E isso aconteceu.
porque ele deixou um filho do povo ir para a luta, se viabilizar e hoje virar senador da República. Ele começa se referindo ao vereador Flávio Júnior, depois fala que não prometeu nada durante a campanha, Exato. mas que vai brigar pelo trabalhador, pelos mais pobres, os mais humildes. Foi essa a fala do Everton ontem. E a votação do Everton, essa votação surpreendente do Everton, muitos diziam que ele não se elegia, Adalberto, que ele ficaria em quarto lugar, terceiro lugar. Começou abaixo das pesquisas, nós divulgamos as pesquisas, ele começou abaixo, mas surpreendentemente o Everton consegue esse fato inédito. Ele é o fenômeno das eleições do Maranhão deste ano, Adalberto. O Everton conseguiu aí ter essa votação de quase 2 milhões de votos, o senador mais votado da história do Maranhão, e ele vai fazer um mandato voltado, claro, para os mais carentes e necessitados, até porque a bandeira dele é o trabalhador, e ele sempre mostrou isso quando foi deputado, e deve levar isso também para o Senado Federal. Vamos ouvir agora um trecho da senadora Elisiane Gama, vamos ver. No meu entendimento, a demonstração clara de que o Maranhão deu um basta a um grupo que dominou esse estado há quase 50 anos. Nós tivemos uma vitória muito importante há 4 anos atrás, mas ainda estavam no Senado representantes desse grupo que dominou o estado do Maranhão e que, como todos nós sabemos, empobreceu o estado. O estado perdurou durante décadas com os piores indicadores sociais. E nessa eleição, com o governador Flávio Dino reeleito, ele consegue, na verdade, eleger os seus 2 senadores. No meu entendimento, ele reinicia um novo ciclo, de fato, definitivamente, sem nenhum rescaldo do passado, com o Maranhão, se Deus quiser, muito melhor. Jogo 3. Elisiane também, apesar de toda a campanha aí de desgaste, defenestração que foi feita contra ela, contra a família dela, mas a resposta que ela deu foi nas urnas, com essa votação surpreendente também, de 1,5 milhão de votos. Ô John, na Câmara dos Deputados, a renovação foi significativa, né, em todo o país, né, os representantes de todos os estados da federação. Nós vamos saber agora como é que fica a bancada do Maranhão lá na Câmara dos Deputados. Vamos ao vivo com o Eduardo Oliceira, ele está conosco, participa aqui do Bom Dia, está lá em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral. Oi Eduardo, como é que fica a bancada? Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia, John, também. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Hoje não tem expediente aqui, viu, Adalberto? Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, aqui no bairro da Areinha, na capital São Luís, não está aberto. A gente está aqui do lado de fora, sem expediente hoje, aqui no TRE do Maranhão. Agora, Adalberto, uma renovação muito grande. Apenas 8 deputados federais aqui do estado do Maranhão conseguiram a reeleição. 10 novas caras na Câmara Federal, 10 novas caras, 10 novos representantes aqui do estado do Maranhão para a Câmara Federal. Vamos aqui aos eleitos. Deputados federais, Josimar Maranhãozinho foi o mais votado do PR com 195.768 votos. Logo depois vem Eduardo Braide, Márcio Gerri, Júnior Lourenço, Rubens Pereira Júnior, esse reeleito, Pedro Lucas Fernandes, Edilásio Júnior, Aloysio Mendes, também reeleito, André Fufuca, Kleber Verde, ambos também reeleito, Bira do Pindaré, Juscelino Filho, reeleito, Júnior Marreca Filho, o deputado federal era o pai, Júnior Marreca, não pôde concorrer pela questão da inelegibilidade, colocou o filho, Júnior Marreca Filho, acabou sendo eleito. Hildo Rocha, Zé Carlos, esses dois também reeleito, Gil Cutrim, João Marcelo, reeleito também, e finalizando aqui a lista dos 15 deputados federais eleitos aqui pelo estado do Maranhão, pastor Gil Denemi. 3 partidos aqui no estado do Maranhão tem 2 representantes. O PMN, com o Eduardo Braide e o pastor Gil Denemi. O PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino, Márcio Gerri e Rubens Pereira Júnior. E também o MDB ficou com 2 representantes. O Hildo Rocha e também o João Marcelo. Então, 3 partidos tiveram 2 representantes aqui do estado do Maranhão na Câmara Federal. 8 se reelegeram, 10 novas caras no Congresso Nacional, representando aqui como deputados federais o estado do Maranhão. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Já já a gente vai falar com o Eduardo sobre a Assembleia Legislativa, mas, John, o Congresso em geral a gente percebe isso, uma renovação significativa lá, a diminuição da bancada do MDB, o crescimento da bancada do partido do Jair Bolsonaro, o PT tem a maior bancada e aqui no estado não poderia ser diferente, uma mudança de mais de 50%, né, a gente percebe. Uma renovação bem significativa. E, claro, as votações surpreendentes aí do Márcio Gerri e do Eduardo Braide. O Eduardo Braide, inclusive, é o deputado federal mais votado de São Luís. Teve uma votação surpreendente também aqui na capital, vertiginosa. E, claro, que o Eduardo Braide não foi candidato ao governo, Adalberto.
se preparou para ser deputado federal, já avisando a Prefeitura de São Luís daqui a 2 anos. Agora vamos ver como é que ficou a Assembleia Legislativa. De volta o nosso Eduardo aqui participando, mostrando aí os votos. Aliás, tivemos vários, Eduardo, candidatos novos, primeira vez que se candidataram, inclusive, com uma votação expressiva aqui para a Assembleia Legislativa, não é? Pois é, Adalberto. Vamos agora aqui para o estado do Maranhão, Assembleia Legislativa, a composição, 18 deputados apenas, menos da metade das cadeiras será ocupada aí por deputados que já estavam na Assembleia Legislativa. 18 deputados estaduais conseguiram a reeleição, uma renovação acima de 50%, 24 novas caras na Assembleia aqui do estado do Maranhão. Lembrando que alguns candidatos aí por questão até mesmo de inelegibilidade, enfrentavam algum processo, ou até mesmo por conta de desistência para outros cargos, acabaram colocando algum familiar, mas são 24 novos nomes que vão compor a partir de janeiro de 2019 a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 18 reeleitos. Vamos aqui à lista dos eleitos. Detinha foi a mais votada. Vamos aqui aos outros nomes: Duarte Júnior, Cleide Coutinho, Zé Gentil, Márcio Neiser, Otelino Neto, ex-presidente da Assembleia, Andréa Rezende, professor Marco Aurélio, Neto Evangelista, doutora Thaísa, Adriano Sarney, Marcelo Tavares, Carlinhos Florencio, Marcelo Tavares, Fernando Pessoa, Rafael Leitoa, Ana do Gás, Edson Araújo, Adelmo Soares, Glaubert Cutrim, Rigo Teles, Paulo Neto, Daniela Tema, Vinícius Louro, Iglésio Moisés, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Rio do Amaral, Fábio Macedo, Roberto Costa, Pará Figueiredo, Helena do Ailibe, Zé Inácio, Mical Damasceno, Pastor Cavalcante, Leonardo Sá, César Pires, Wellington do Curso, Wendel Lages, Felipe dos Pneus e Ricardo Rios, fechando a lista aqui dos 42 deputados estaduais eleitos na eleição deste ano de 2018 aqui no estado do Maranhão. Voltamos com você no estúdio, uma ótima semana a todos, Adalberto John. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, o Eduardo Ericeira trazendo agora a composição da Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer o seguinte, John, você continua comigo aqui, já a gente vai falar sobre essa composição da Assembleia Legislativa. A gente vai para o intervalo e volta, claro, falando de eleições nessa edição especial do Bom Dia Maranhão. Vamos mostrar a entrevista coletiva de ontem, após o resultado, a palavra do governador reeleito Flávio Dino. Enfim, a gente volta já. Depois do intervalo, é rápido, falando ainda sobre eleições 2018. 7 horas e 43 minutos, comigo aqui continua John Coutrin, edição especial do Bom Dia Maranhão, um dia após as eleições. John Coutrin, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre a composição na Assembleia Legislativa do Estado. Houve uma mudança significativa, renovação, a palavra de ordem realmente dessa eleição. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto dos mais votados. Aliás, tivemos entre os mais votados estreantes aí, né? Caras novas. Exatamente, caras novas, entre eles o Duarte Júnior, que foi o mais votado aqui da capital maranhense, uma votação de mais de 40 mil votos só em São Luís. E o Duarte Júnior, grande surpresa pela expressiva votação, considerável votação que ele obteve. É claro que, além do Duarte, outros também conseguiram entrar, como Felipe dos Pneus, que também lá da cidade de Santa Inês. Felipe dos Pneus, que não vinha entre a lista dos cotados, mas conseguiu também entrar pelo PRTB. Era esperado aí também, além do Felipe dos Pneus, concorria com ele Marcial Lima e a Betel Gomes, ficaram ali disputando essas vagas, mas quem venceu foi o Felipe dos Pneus. Então, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, o Iglésio Moisés também é uma surpresa, ele do PDT, viu, Adalberto? O Iglésio Moisés, que foi candidato a vereador, era suplente de deputado e agora conseguiu também se eleger para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Aqueles que não renovaram, o Júnior Verde, o Edivaldo Holanda também não conseguiu se reeleger, o Levi Pontes, Valéria Macedo, esses não conseguiram voltar aí para a Assembleia Legislativa. No finalzinho, quem também entrou foi o Ricardo Rios, que também não era cotado, e, claro, outra surpresa foi o Márcio Neiser. O Márcio Neiser, da cidade de Balsas, também conseguiu aí uma votação alta, e foi eleito pelo PDT. O Márcio Neiser também é uma das caras novas. Importa destacar que a Assembleia de Deus elegeu tanto o deputado estadual quanto federal. A Assembleia de Deus elegeu a Mical Damasceno e o pastor Gildo Enermi, os dois candidatos da Igreja Assembleia de Deus. Vamos ver na tela aqui agora, John, me acompanha aqui para a gente ver a presidência da República. Olha só, segundo turno, você já sabe, não, entre Jair Bolsonaro e Haddad, a votação 46,03% para Jair Bolsonaro,
29,28% para Fernando Haddad. O que falar desses números, desse resultado aqui, com o Geraldo Alckmin do PSDB caindo para 4º lugar e o Ciro mantendo aquilo que vem dizendo nas pesquisas na faixa de 10%, 12%. A grande decepção foi, claro, o Alckmin. A candidatura do PSDB no estado do Maranhão foi também muito ruim. Roberto Rocha ficou com 2%, o Alckmin na casa dos 4%. E, claro, Fernando Haddad, que era o candidato aqui, que tem uma ligação com o governador Flávio Dino. Flávio Dino tinha aí 2 candidatos, o Haddad e o Ciro Gomes. É claro que o candidato oficial do Flávio, em que ele votou, foi o Fernando Haddad. A votação aí, claro, do fator Lula, são os votos do Lula no Maranhão, mas surpreende o Bolsonaro chegar aí a casa dos 30%, então é uma votação surpreendente também do Bolsonaro no estado do Maranhão. E o Flávio Dino já disse, Adalberto, que vai apoiar no segundo turno Fernando Haddad, já declarou isso, e já convocou a militância também para entrar na campanha da Haddad no segundo turno no Maranhão. Esse resultado que a gente viu agora há pouco aqui é o resultado nacional. Agora a gente vai ver o resultado do Maranhão, onde Fernando Haddad teve mais votos do que o Bolsonaro, assim como acompanhando aí a região Nordeste. Lá no Ceará, o Ciro Gomes teve uma votação expressiva, significativa, e interessante que lá em São Paulo não foi o mesmo com o Geraldo Alckmin, né? O Alckmin foi grande decepção nessas eleições, o Geraldo Alckmin, que nós falamos. Ele, apesar de ter todos esses partidos apoiando ele, do Centrão, mas ele não conseguiu deslanchar. O Ciro Gomes, sozinho, praticamente, só com o PDT dele, ele conseguiu ter essa votação aí, chegou à casa dos 12%, cresceu muito na reta final de campanha. Bom, a gente vai ter aí um Congresso Nacional também, um resultado interessante, porque você tem a maior bancada agora do Partido dos Trabalhadores. Você tem o Fernando Haddad concorrendo lá no segundo turno. E a segunda maior bancada é do partido do Jair Bolsonaro. Quer dizer, há 4 anos tinha um deputado, estou falando da Câmara dos Deputados, tinha um, e ao longo do tempo foi, ali, com aquelas mudanças, tradicionalmente foi crescendo esse número. São 51 parlamentares do partido do Jair Bolsonaro e agora 59 do PT. Sim. O Jair Bolsonaro ele pediu, inclusive isso na campanha, que elegessem deputados, senadores, para ajudá-lo quando fosse presidente ali no Congresso Nacional. E as pessoas, os eleitores dele, deram, claro, a resposta nas urnas, elegendo esse número considerável. Aqui no Maranhão, por exemplo, falando em bancada federal, o governador Flávio Dino vai ter 14 dos 18 deputados são aliados a ele. E, claro, na Assembleia Legislativa, ele vai ter a grande maioria dos deputados aí também na base do governador Flávio Dino. João, vamos ver agora como é que foi lá em Imperatriz. Muita gente aproveitou para votar no horário da manhã, no segundo maior colégio eleitoral aqui do estado. Vamos ver. A votação começou às 8 da manhã em ponto. E muitos eleitores já estavam enfrentando fila nas primeiras horas do dia. Eu sempre voto no período da tarde, né? Mas hoje eu vim mais cedo porque eu tenho uma escala de trabalho daqui a pouco e eu tenho que votar mais cedo. Além do documento com foto, os eleitores apostaram na famosa cola que foi liberada pelo TSE. Na fila, esperando a vez de votar, Francisco tentava decorar os números dos candidatos escolhidos. Eu estou tentando decorar para não esquecer. Durante a manhã, nossa equipe acompanhou também alguns candidatos que votaram aqui em Imperatriz. Entre eles, um dos poucos candidatos estaduais da região tentando a reeleição. Marco Aurélio chegou acompanhado da esposa e falou da importância da participação dos eleitores da região tocantina no pleito eleitoral. Hoje é um dia em que a população decide os próximos 4 anos e avalia não só a campanha, mas avalia todo um trabalho e a vida toda dos candidatos. Nessas eleições, em Imperatriz, foram mais de 162 mil eleitores distribuídos em 3 zonas eleitorais. Foram 517 sessões eleitorais e dessas, pelo menos 20 tiveram mudanças. E essa mudança confundiu muito eleitor na hora da votação. Saí achando que como ia ser dos outros dias, dos outros anos, né, ser rápido. Chego lá, tive a surpresa, ingrata, fechada lá e mudou para cá, porque estava uma verdadeira bagunça, as filas enormes. E ninguém sabe onde é sessão de voto nem nada. Eu mesmo vou tentar aqui, se não for aqui, eu desisto. Na noite de ontem, o governador reeleito Flávio Dino e os senadores Everton Rocha e Elisiane Gama convocaram uma entrevista coletiva. Eles fizeram um balanço das eleições e falaram de suas expectativas a partir de agora. Após a apuração de quase 90% das urnas, a vitória de Flávio Dino já estava matematicamente confirmada.
O candidato à reeleição pelo PCdoB não só conquistou a vitória em primeiro turno, mas também elegeu seus 2 candidatos ao Senado, Elisiane Gama, do PPS, e o Everton Rocha, do PDT. Assim que foram confirmadas as vitórias, eles fizeram um pronunciamento em entrevista coletiva. Cumprimos um grande objetivo no que se refere à transição política no Maranhão. Os adversários principais da Elisiane e do Everton são políticos tradicionais do Maranhão, já bastante conhecidos. Por isso é uma vitória que nós qualificamos como completa. Mas foi em frente ao Palácio dos Leões que uma multidão de pessoas aguardava para comemorar a vitória. E foi nesse clima de comemoração que os 2 candidatos ao Senado se pronunciaram pela primeira vez para o povo após terem sido eleitos. E eu quero dizer para cada um de vocês que eu vou trabalhar todos os dias da minha vida no Senado da República para que vocês tenham orgulho de mim. A nós cabe agora a responsabilidade de chegar em Brasília 2 senadores do povo, eleitos pelo povo, para representá-los. Lá a nós cabe representar a família do professor, do técnico, do trabalhador, do jovem, do verdadeiro trabalhador desse estado. Reconduzido ao governo por mais 4 anos, Flávio Dino falou sobre o seu trabalho na nova conjuntura política que se formou no Maranhão. Nós obtivemos aqui o reconhecimento de uma forma de governar. Nós estamos felizes porque nós mudamos a vida de milhões de pessoas mais pobres do Maranhão, de verdade. Muita gente participando da carreata ontem, John, e depois no final, lá em frente ao Palácio dos Leões, o pronunciamento aí dos eleitos aí nesse, digamos assim, comício da vitória, né? O Flávio Dino demonstrou gratidão ao povo e disse que fará um governo melhor ainda, viu, Flávio? Por essa oportunidade que os maranhenses deram a ele, claro, contando com o apoio do Everton e da Elisiane Gama, ou seja, Flávio Dino, como diz o jargão popular, fez barba, cabelo e bigode, elegendo ele e os 2 senadores. John, obrigado pela participação. Ao longo da semana a gente vai, claro, repercutir ainda mais essa eleição. Temos outros assuntos para tratar relacionados à verdade que veio das urnas e a gente vai falar sobre isso com certeza aqui no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, na Difusora FM, mais informações no ponto e vírgula. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A todos, um ótimo dia. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, às 7 horas da manhã. Outras notícias no nosso portal 610. Aliás, no portal você pode conferir, inclusive, a cobertura completa das eleições do dia de ontem. Bom dia para você.